Vamos lá, gente. Vamos iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos acalmando a nossa mente, os nossos pensamentos e coração. Vamos ficando mais tranquilos, mais serenos. Vamos nos desligando um pouquinho das coisas e vamos, desde já, agradecendo aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos. E vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e nos ligando com os mentores de nossa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Brogotá, a Princesa Isabel e os negros, a Samia e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilarion de Montenegro, saudemos também ao Chico e ao querido patrono de nossa casa, Razinho, e também as fraternidades romanas e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos-las com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando o cerco protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta Mãe do Amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, que possamos ser instrumentos de sua luz, da sua paz, do seu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, e uma boa aula a todos. Bom, gente, vamos começar passando a lição para a próxima aula, tá? Lição para a aula 42, está no livro, na página 54. Ok, vamos lá. Ler diariamente a lição 85. E o adúltero, pão nosso. O pão nosso, ele vai estar na página 13 da apostila. Todo mundo achou? Vamos lá. E o adúltero? E pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas.
indiferentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada, e deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constitui resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas, que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sobre o triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então, na verdade, esse texto ele foi tirado do Evangelho de Jesus, quando ele fala da mulher adúltera. No Evangelho, para quem lembra, certo, a mulher foi levada até Jesus para ser condenada. Ela foi pega em flagrante cometendo adultério. E chegando lá, então os homens queriam o quê? Apedrejar aquela mulher, que era o costume da época. Porém, o que Jesus faz nessa sua infinita sabedoria? Ele pede para que aquele que não tivesse nenhum pecado, nenhum erro, que na verdade jogasse a primeira pedra. E todo mundo recua. Por quê? Porque aí vem a reflexão, né? Somos imperfeitos, todos erramos. Então, o que o texto nos deixa claro? Que no caso, naquela época, eles estavam condenando quem? Apenas a mulher, que era o mais frágil. O adúltero, que também praticou o ato, porque ela não praticou sozinha, ele não era condenado. Ele era homem, então ele não foi condenado. E quando Jesus fala para as pessoas, aqueles que não têm nenhum pecado, lá em volta da mulher haviam vários que já haviam cometido o mesmo ato, certo? Então, por isso houve um recuo. O texto nos deixa claro o quê? A gente não pode julgar, certo? Aqueles que erraram, como o caso da mulher adulta, que ela errou, o adúltero errou, eles vão ter o quê? A justiça divina, certo? Para estar corrigindo esses erros. São as consequências dos atos que eles fizeram. Nós não podemos julgar. E aquilo que ele fala aqui no começo do texto, o impulso do homem para ver o mal no semelhante sem enxergá-lo em si mesmo. Então, é muito fácil a gente julgar os erros alheios, mas a gente não consegue enxergar os nossos próprios. Então, essa é uma reflexão para nós, certo? Nós não temos que mudar o outro ou julgar o outro, nós temos que fazer isso a nós mesmos. Certo, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Alguma dúvida? Então, tá bom. Então, vamos continuar com as questões aqui no livro. Item 2. Destacar o parágrafo que mais tocou o seu coração e comentar. Item 3. Meditar sobre os acontecimentos do dia e responder. Percebo todos os ângulos. Item A. Percebo todos os ângulos das situações que me envolvem. B. Vigio-me para evitar julgamentos e conclusões precipitadas e atitudes intempestivas. C. Consigo silenciar para analisar
com justiça e integridade, como agiria se estivesse no lugar do outro? D. Esforço-me para tirar dos próprios olhos o véu do orgulho e do egoísmo que me impedem de enxergar os próprios defeitos? E. Procuro enxergar o lado bom dos fatos e acontecimentos, destacando as virtudes das pessoas que me cercam e evitando comentar dificuldades e limitações? 4. Vivência da semana. Durante esta semana, focalize apenas o bem nas pessoas e acontecimentos. Escreva o que conseguiu. 5. Afirmação. Olhe o mundo com os olhos do bem. Vamos todos? Olhe o mundo com olhos do bem. Olhe o mundo com olhos do bem. Olhe o mundo com olhos do bem. Gente, alguma dúvida na lição, nas questões? Então tá bom. Então vamos passar a lição que vocês fizeram para a aula de hoje, a lição 41. Lição para a aula 41. Leia diariamente a lição 110, lidas sucessivas, caminho, verdade e vida. Destacar o parágrafo que mais tocou o seu coração e comentar. Vamos lá? Hoje eu vou começar com o Rogério Conduta. Fala para nós, Rogério. Falo sim. Destacar o parágrafo que mais marcou e comentar. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Acho que nossa visão de um fato ocorrido pode ser mal interpretado. E o inocente, aos nossos olhos, pode estar passando por um acontecimento como forma de quitação de débitos passados. Ao mesmo tempo, aquele que aos nossos olhos parece ser um algoz criminoso, pode ter um débito a ser quitado com esse mesmo inocente, apenas que foi vítima naquele momento passado. Ficou meio confuso, mas espero que vocês tenham entendido melhor. Certo, Rogério. Muito bem. Compreensão, né? Ok. Continuando aqui. Liana, você fala para a gente? Sim. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. O Pai Maior nos dá diversas oportunidades, até mesmo numa mesma vida, para nos redimirmos. Aos poucos, nossa percepção vai se aguçando para os processos de resgate e reajustamento. Sinto que eu estou acordando a cada dia um pouco mais, e é com grande satisfação que percebo isso em mim. Bom, Eliana. Isso é importante. Ok. Tadeu. Aleluia! Nossa, Eliana. Nervoso, gente. Não entra, uma tristeza. Agora foi. Oi, Renata. Oi. Boa noite, Celite. A reencarnação é a lei universal, sem ela não há existência terrena. A existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Eu coloquei assim, chamou a atenção porque eu penso exatamente assim, que a reencarnação acaba afinando a nossa evolução. Bem curto. Aí eu só coloquei aqui, né? Precisa desenvolver mais, viu, Tadeu? Você está muito curto e grosso. Aqui eu coloquei assim, né? Eu tive no túmulo de Kardec e é muito interessante. Está escrito assim: nascer, viver, morrer,
tornar a nascer. E assim, assim o ciclo, uma coisa assim. Certo. Vou começar a escrever mais um pouquinho aí, hein? Então, vamos lá. Silvana. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Cada reencarnação é uma oportunidade concedida a nós para que, através de nossas provas, consigamos aprender, se redimir e caminhar mais um degrau a caminho do bem e do amor, para alcançar a nossa elevação espiritual e moral. A misericórdia divina é infinita. Teremos todas as oportunidades que forem necessárias para o nosso aprendizado. Não se trata de punição, pois nós participamos na escolha de nossas futuras famílias e nossas futuras provas. Se tratando de uma nova chance, se trata de uma nova chance, pois Deus é um Pai amoroso e paciente. Ele nos guia e nos protege, mas a nós cabe a decisão, a escolha entre o certo e o errado, o bem ou o mal. Nossas escolhas é que irão determinar o tempo que precisaremos para alcançar a vida plena no plano espiritual. Muito bem, Silvana. Estava inspirada novamente. Ô Renata, Oi, desculpa te cortar, eu posso fazer um comentário? claro. Aproveitar que eu estou participando hoje pela primeira vez. Pode. Foi a segunda lição que eu fiz e eu achei muito interessante. Eu escolhi o mesmo parágrafo que a Eliana e a Silvana, né? E quando eu estava fazendo a lição, veio um sentimento tão bom, sabe? Uma gratidão tão grande de ter parado para pensar o valor dessa reencarnação. Não sei se vocês fizeram essa reflexão, mas não é simplesmente uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Deus é misericordioso, mais uma oportunidade. Mas o valor que isso tem, não sei se vocês conseguem notar a importância disso, né? Tamanha bondade, né? Misericórdia, né? A amplitude, né? do sentimento divino para com cada um de nós. Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas isso é tão grande, né? Que eu fiquei assim até emocionado na hora que eu comecei a fazer a lição, né? Eu falei, puxa vida, né? Quantas oportunidades eu já tive e quantas mais eu vou precisar ainda, né? Será que não está na hora de eu apertar o passo, né? Me esforçar cada vez mais e dar valor, né? Realmente nessas oportunidades? Não sei se faz sentido, mas veio um turbilhão de coisas na cabeça. Até escrevi bastante aqui. Assim, André, a gente faz o seguinte, né? O tema eu passo todo mundo para falar. Aí depois as questões a gente vai passando conforme o tempo, né? Então, é importante, assim, a percepção que cada um tem, certo? Que nem você deixou claro aí, que quando você fez a lição, o sentimento que surgiu em você, né? E isso realmente aflorou e é muito importante. Por quê? Porque você está sendo grato, aquela gratidão, né, que você está demonstrando, certo? E então, isso daí são as percepções que cada um vai surgindo conforme vai se desenvolvendo e vai fazendo, né? Vai mesmo se interiorizando para fazer, né, as lições. Realmente, é bem por aí mesmo. E cada um tem digamos assim, a sua interpretação. Mas no final é tudo bem parecido, é tudo um conjunto. Você vai perceber. Talvez isso seja importante, né? Que nem veem os sentimentos para fazer a reflexão não só do momento, mas isso em todo, vamos dizer, o nosso dia a dia. Essas são oportunidades de mudar a gente mesmo.
e nos acontecimentos futuros, né, a gente está modificando atos que a gente, da forma que a gente agiria anteriormente e da forma que vamos passar a agir daqui para frente. Então, isso aí é muito importante. E até, como é que fala? É uma das que a gente espera aí que o curso consiga fazer com todos, tentar fazer o máximo de mudança para o bem. É claro que aqueles que já têm sigam em frente, né? A gente, assim como eu, que ainda tem muito para mudar, então que ele consiga fazer essas mudanças. Muito bem. E aproveitando, então, André, fala a sua para nós. A número 2, né? Isso. Na verdade eu já fiz um apanhado aí do que eu escrevi, tá bem grande aqui, mas eu repito aqui, ó, vamos lá. O homem ainda não percebeu, né, toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Quando leio essa frase, vem um sentimento muito difícil de explicar. É uma combinação de alegria, gratidão e até mesmo de pequenez, né, entendendo que eu sou muito pequeno, e um certo júbilo. Afinal de contas, Deus, o nosso Pai, é tão misericordioso, bondoso e sabe de tudo, né, que nos presenteia com o círculo reencarnatório exatamente para o nosso melhoramento, aprendizado e para quitar os nossos débitos com quem já prejudicamos e fomos prejudicados de alguma forma. Bom, tem um pedacinho aqui que eu agradeço, né, e reconheço o valor dessa encarnação, que é muito importante. Muito bom. Foi isso. Então tá bom. Muito bem. Obrigado. Mas gente, escreva, pode escrever. Viu? Dá incentivar o Tadeu. Então vamos lá, gente, continuando aqui. Leoni, você fala para nós? Boa noite a todos. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é o acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que suja a superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Vejo nesse parágrafo que não devemos julgar e nem ver quem está certo ou errado. Isso só compete a Deus, é Ele quem sabe de tudo. Muita relação com o texto de hoje, né, Leoni? Exato. Eu lembrei disso na hora que você falou. É isso bem. mesmo. Deixa Eu já respondi da semana que vem, então, tá bom? Não é tão fácil assim. Não é por aí, não. Eu vou aproveitar, Rogério Prado. Pegar você aí do ladinho. Vamos lá, então. Só um minutinho. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus à prisão infectadas e úmidas. Determina somente os que comparsas de dramas. Manifestos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns de frente com os outros. Essa frase eu achei muito interessante, que eu escrevi assim, que a bondade de Deus é tanta com as pessoas que cometem o mal, não penalizando-as com as leis dos homens, só troca a veste para que tenha uma nova oportunidade de corrigir o seu erro. E eu coloquei depois entre parênteses, é muito amor da parte de Deus com essas pessoas, né? Ele dá uma oportunidade de você, que nem a borboleta, né? Trocar a veste, ela se torna uma lagarta, uma borboleta, e a pessoa fala assim, olha, vai, segue, tenta corrigir seu erro. E aí depende da pessoa querer entender e realizar o que ele tem que fazer.
Porque a bondade dele é tão grande que, nossa, para nós chegar nessa bondade vai ser muito difícil. Essa é difícil da gente entender, né, Rogério? Não, é Tão muito, grande é que ela muito. né? É muito. Ele, uma pessoa que mata, uma pessoa que, imagine pra gente, que nem pra mim, né? Antigamente falar, uma pessoa que tá matando merece morrer, entendeu? Mas não. Agora, graças a Deus, eu não tô conseguindo mais pensar dessa forma, entendeu? Não cabe a mim julgar mais esse tipo de coisa. Então, é a pessoa que fez, ela sabe, tem um motivo. E a gente escuta por aí, né? Nossa, você vê, antigamente eu entrava na vibe, não mata, não, tem que matar mesmo, vai lá, prega fogo e some com ele. Eu falei, não, pera aí, Rogério, agora não é mais isso, né? Então, graças a Deus que a gente está tendo, mas a gente vê as pessoas assim, é difícil, né? É difícil você, vamos supor, se uma pessoa tirar uma vida de uma pessoa que você gosta e você falar, meu pai do céu, eu vou ter que perdoar essa pessoa ainda. E isso é só Deus que faz, né? Então, isso aí a gente tem que seguir muito caminho ainda, muita coisa para frente. Mas é muito legal, né? Pra você ver que tem uma pessoa lá em cima que tem muito amor pela gente, né? Muito carinho com a gente. Muitas. E graças a Deus. Fernanda, você fala a sua? Eu também escolhi. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. De fato, nós ainda não aprendemos a ver e tampouco valorizar cada oportunidade que nos é dada para aprendermos. Acredito sim na lei de causa e efeito, pois essa lógica por trás das vivências, afinal, é o que me movimenta. Porém, é um desafio aceitá-la sempre, em qualquer situação, já que remete à responsabilidade que cada um tem. Assim, nem sempre consigo enxergar algumas situações como oportunidade de aprendizado, na hora correta, mas isso também é aprender. Isso mesmo, Fernanda. Aprendemos todos os dias. Cada um no seu tempo, Fernanda. Também. Não quer dizer que está errado. Cada dia é um aprendizado diferente, né? Sim. Will, você fala a sua para nós? Will, tá aí? Falo sim. Eu escolhi a mesma do Rogério. A providência, todavia, corrige, amando, não encaminhando os réus às prisões infectadas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Nisso isso me causou muito estranheza por causa da minha profissão. Às vezes você tem que julgar, então fica difícil. Mas eu coloquei assim: Deus, como pai que ama incondicionalmente, corrige seus filhos com amor, mas corrige. E assim dá a eles a oportunidade de se redimirem de seus erros em uma nova encarnação. Isso mesmo, Will. Muito bem. Você falou da sua profissão, né, Will? É difícil ser intermediador, né? Porque você tem que, como advogado, você precisa ponderar os prós e os contras, né, Will? Exatamente. Às vezes você sabe que ele é culpado e você tem que defendê-lo. Foi a profissão que eu escolhi, mas às vezes me coloca em situação que eu não gostaria de estar, não. Eu imagino. Enfim. Feliz, você fala pra gente? Renata, Oi. meus dias tá tumultuado, minha cabeça tumultuada. É minha mãe com tudo que acontece e do meu ex-marido. E quando eu respondo as perguntas aqui, parece que eu tô assim dentro de uma bola. Aí quando eu vou falar, eu tô em outro lugar. É muito interessante. Então quando eu respondo o que eu sinto. E depois eu falo, eu acho que eu estou exagerando nessa hora. Mas eu vou ler para você o que eu entendi e o que eu senti para responder a pergunta.
E a minha que eu escolhi foi: o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Eu respondi assim: nossa, perante tanta coisa ruim que vivemos, a maioria não percebe nada. Falam: Deus e Jesus não me vê o que está acontecendo comigo, mas não sabe que ele é o próprio que se prejudicou. Muito triste o que vou falar. Posso estar enganada, mas vendo tudo o que estou aprendendo, com toda a minha ignorância, ainda deduzo isso. Um dia, meu ex-marido falou para mim: se você não for embora, eu vou te dar um pontapé e te jogar para baixo da escada rolando. Isso me estremeceu. Até hoje eu sou estremecida com isso. E eu fui. Não naquele dia, mas eu fui. Agora, depois de 15 anos, ele anda de bengala e tem uma dor no pé e ninguém acha o que é. Não tem médico, nada cura. É o pé que ele ia dar o pontapé em mim. E não pode andar direito. Eu espero estar errada. E ontem ele ligou para mim, eu falei assim: e como está seu pé? Ele falou: melhor. Eu falei: graças a Deus. Ele falou: que Deus? Graças a mim. Eu fui me arrastando no médico, arrastei minhas pernas, me virei sozinho, graças a mim. E Deus o quê? Deus não tem nada. Quem fez a força para me curar e melhorar fui eu. Só que ele não está curado. Ele está inteiro estrupiado. E fala disso. Eu falei: não, tem um Deus que cuida da gente. Eu tento falar. Eu falo: que Deus, o que fica você aqui, seu Deus, que quando chega a hora de conversar com ele, me virar com ele, eu me viro. Então eu senti isso na hora. Até hoje eu sou estremecida o que ele falou. E na hora veio isso na minha cabeça. Tá com aquele pé inchado, andando de bengala, mas não entende tanta coisa ruim que faz. Eu posso estar errada, Renata, peço até perdão. Mas é o que eu senti na hora. Entendi. Isso na cabeça. E é muito triste. Até eu desenhei no caderno. Eu até desenhei no caderno uma carinha triste e lágrima, porque é muito triste. Você, na verdade, Sueli, não pode guardar rancor do que aconteceu. Eu não guardo rancor, mas eu fico sentida, porque eu estou vendo que está caminhando de uma maneira muito, muito estranha. E ele não entende que tem Deus que cuida da gente. Ele xinga, ele fala mal. Na verdade, Sueli, são as crenças dele, né? Então, tudo que ele está passando, certo? É o livre-arbítrio dele, Sueli. Então, o entendimento dele, as crenças dele. Você não pode impor nada para ele. Eu sempre quis ajudar, Renata, a vida Sim, inteira. ajudar a gente pode, mas se a pessoa não dá liberdade para a gente conseguir, né, auxiliar ou se aprofundar, nós não podemos, Sueli. Porque às vezes ainda não é o tempo dele, ele ainda está muito bruto, né? Então ele ainda não tem condição de absorver essa verdade, né? É o que ele pode fazer no momento. Uhum. E entender talvez, melhor é isso que ela falou, é tentar entender essa dificuldade dele. Sim. É nesses momentos que tu sempre vem, né? É a compaixão pelo outro. Você está vendo toda a situação dele, certo? Mas, porém, aquilo é uma coisa que no momento, para ele, tá bom, é dessa forma que ele quer. Então, nós precisamos o quê? Ter a compaixão, Sueli, infelizmente, nesses momentos. E o pé dele desse jeito e a bengala e sem poder andar, ele só tem 69 anos, pode nem ter relação com isso. Eu penso. Mas isso foi o que eu pensei na hora. Tudo bem, mas a gente também não pensar também dessa forma, sabe? Cada um passa por aquilo que precisa no momento, né? Por isso que eu escrevi, espero estar errada. Mas obrigada, Renata. Então tá bom. Gente, vai cair a conexão. Então, daqui a pouco a gente volta. É o mesmo link, Tadeu? Continuando aqui. Marilena. Oi. Eu também coloquei o homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento.
Essa frase me diz o quanto Deus é misericordioso. Estamos aqui para um resgate, para acertarmos o que fizemos em outras vidas e para entendermos que temos que ter muita fé, muito amor em nossos corações para que a gente possa evoluir cada vez mais. Isso mesmo, Marilena. É procurar interiorizar, né? Isso em nós. Que bom. Bom, finalizamos todo mundo, né? Continuando aqui. Item 3. Meditar sobre os acontecimentos do dia e responder. Como a providência reencaminha aqueles que se desviam da ordem, da justiça e do amor. Eliana. Sempre com amor, dando-lhes oportunidades várias junto às pessoas e situações que precisam trabalhar para a sua evolução e crescimento espiritual. Reencarnar é preciso até que consiga ir para um mundo mais sutil, com a consciência em paz e em plena harmonia. A mesma. Fala a sua, Leoni, pra gente. Sempre amando, querendo o bem de todos e para todos. Determina que sejamos sempre humildes, reconhecendo nossos erros e nos igualando aos outros. Ninguém é melhor ou maior que ninguém. Isso mesmo. Ok. Mais alguém quer falar o item A? Posso falar? Pode falar. Como a providência reencaminha aqueles que se desviam da ordem, da justiça e do amor. Com amor, numa nova oportunidade de redenção, tem uma encarnação, tem uma nova encarnação, né? Esperando assim que o mal seja corrigido. Ok, Rogério. Posso falar? Pode. Eu fiquei pensando sobre essa questão, foi bem interessante, e me veio duas coisas na cabeça. Eu acho que nós temos dois professores, né, entrando no contexto da pergunta, né? Não como isso se desenvolve, mas eu acho que nós temos dois professores implacáveis. Um é o tempo e o outro é a dor. Eu acredito que esse é o mecanismo de ajuste, né, que a providência utiliza para trazer a gente de volta para o caminho. O tempo, né, dando tempo a nós, né, encarnações sucessivas, e em alguns casos a dor, né, que acaba sendo um professor implacável. Não sei, foi o que passou na minha cabeça. A gente ouve muito lá na casa o Helder falar, ou você vem pela dor ou você vem pelo amor. A maioria vai pela dor, né? Pouquíssimos vão pelo amor. A gente sabe assim que quando os espíritos reencarnam, que já tem um certo grau evolutivo muito grande, então a gente fala que é o amor, né? Agora, a maioria de nós aqui, no mundo provas e expiações, a gente ainda é pela dor mesmo. Infelizmente. Ok, gente. Podemos ir. Item B. Consigo discernir entre sacrifício pessoal desinteressado e satisfação egoísta? Fernanda. Renata, essa eu achei meio difícil, fiquei meio confusa. Inclusive, acho que eu escrevi de uma maneira confusa, mas se eu estiver errada, me perdoe. Acredito que o sacrifício pessoal desinteressado diz respeito a um sacrifício, uma ação que representa deixar algo ou alguém de lado para focar no objetivo pessoal específico, mas sem que cause necessariamente algum mal a outro alguém, e com o objetivo final de conquista e superação.
Em contrapartida, uma satisfação egoísta pode dizer a respeito a ações cujo único objetivo seria satisfação e prazer pessoal, independentemente de situações favoráveis a isso, do envolvimento de outros ou não. Não há uma superação, apenas o prazer pelo preenchimento de um espaço pessoal. Não sei se eu entendi direito a pergunta também, não sei se era para fazer isso, achei meio... A gente sempre fala assim, Fernanda, que não existe o certo e o errado. Existe aquilo que você interpretou e que para você é o seu entendimento, tá? Então, às vezes a pessoa fala, eu acho que não está certo. Não, não tem isso. É o que para você veio de entendimento no momento e você fez. Ok? Eu fiquei pensando bastante, porque a princípio eu pensei, a mesma coisa, né? Mas não é. Não é. Se eu fiquei pensando, falei, não é a mesma coisa. Pode diferir bastante. É isso que eu coloquei. Ok, Fernanda. Muito bem. Tadeu, fala essa para nós. Bom, se eu consigo discernir entre o sacrifício pessoal desinteressado... Seu áudio está fechado. Se eu consigo discernir entre o sacrifício pessoal desinteressado e a satisfação egoísta. Sim, porque são duas coisas bem diferentes. Dá para separar muito bem. E o correto seria exercitar o desinteresse e fazer tudo com amor. Ok. Melhorou? Já está melhorando. Tudo bem, Tadeu. Quando a gente conseguir chegar nesse ponto, né, Tadeu? A gente provavelmente esperamos estar em mundos melhores, né? Então tá bom. Gente, mais alguém quer falar o item B? Eu quero. Pode falar. Eu consigo. Ajudo no que posso. Sem interesse em nada. Nem penso em egoísmo. Faço por amor. Qualquer pessoa que precisa de mim, seja que fez bem para mim, que fez mal, eu corro ajudar. Não tenho raiva, não tenho nada. Eu ajudo com amor. Sempre, todos. Todos que me prejudicaram, ou que prejudica, eu ajudo. E vou com amor e gosto de ajudar, e gosto. Isso é importante, Sueli. Tenho esse rancor, uma raiva, eu não tenho isso, não. Eu ajudo mesmo. É aquele lá. Aí. Renata. Oi. É uma dúvida, sim. É porque eu também não consegui fazer essa. Eu escrevi, fiz rascunho, mas não cheguei num consenso. Assim, o sacrifício pessoal, no caso, desinteressado, é você fazer algo para ajudar sem interesse, sei lá. E a satisfação egoísta seria você sentir satisfação em algo, vamos supor assim, dar risada da desgraça alheia. Tem algo relacionado a isso ou não? Tudo bem que é a interpretação de cada um, mas eu ainda estou sem entender. Deixa eu tentar pegar um exemplo para te dar. Quando você faz um sacrifício pessoal desinteressado, eu vou entrar um pouquinho no tema da nossa aula de hoje, tá? Então, às vezes, a pessoa, ela deixa, a gente vai falar de casamento, a pessoa deixa, certo, de construir uma família para ela poder se dedicar, por exemplo, ao outro, a outras famílias, a outras pessoas. Mas ela está fazendo isso realmente porque ela quer fazer, porque ela quer ajudar, é um ato de caridade. Então, é um sacrifício que ela está fazendo, ela está deixando de construir uma família para fazer pelo outro. Tá? Então, aí você vê. Mas esse desinteressado é por isso, porque ela não está fazendo aquilo para que ela tenha, digamos assim, reconhecimento. Um mérito, exatamente. Porque quando você fala da satisfação egoísta, por quê? Você está buscando por um mérito.
Você vai fazer aquilo, mas você está buscando pelo reconhecimento. Você está esperando algo em troca. Exatamente, porque você quer mostrar para o outro que você fez e quer ser agradecido, digamos, por aquilo, quer ser agraciada. Então, é mais ou menos isso, tá, Maria Helena? Tá. Não sei se deu assim para você não, perceber. Deu. Muito obrigada. Então, vamos... Só uma coisa. Mas agora você pode escrever, viu, Maria Helena? Você não fez, você faz. Agora, com tudo que foi passado, pode fazer. Então, vamos lá. Item C. Como enxergo e sinto o companheiro com quem me relaciono? Bom, Will. Renata, essa eu não fiz. Tá. Silvana. Sumiu. Tá me ouvindo? Sim. Ah, porque sumiu a imagem. O companheiro que Deus me concedeu para esta vida é imperfeito, assim como eu. Porém, existe uma cumplicidade muito grande entre nós. Existe respeito, amor e compreensão. Se eu pudesse escolher meu próximo companheiro para a minha próxima vida, com certeza eu o escolheria novamente, pois sinto que entre nossas imperfeições a gente se completa. Ele é perfeito para mim e creio que sou o mesmo para ele. Muito bem, Silvana. Realmente, bonito. Gente, alguém gostaria de falar essa? Ela é um pouco pessoal. Tem os casais aí. Vocês... Eu vou até aproveitar o gancho do Will. Se tiver, às vezes, alguma pergunta, a gente só está lembrando que a gente já passou isso. Mas que for muito pessoal e ainda não tiver a vontade para falar, não precisa falar. Mas escreva, deixe escrito no caderno. É importante isso para cada um. Eu quero falar. Por favor, Rogério. Vamos lá. Não é porque eu estou perto dela não, mas eu quero falar. É como você enxerga e sente uma companheira, né, no caso, né? Uma pessoa muito dócil, amorosa, companheira para todas as coisas, batalhadora, e devo muito a ela, por ter me ensinado o que é o amor às pessoas, amar as pessoas. Foi um presente de Deus e preciso reconhecer mais, pois tenho muito que aprender com ela ainda. Muito bem, Rogério. Tem ensinamento. A cumplicidade. Sim. É uma coisa que, assim, o que eu não tive do lado paterno e materno, eu tive com ela. E foi Deus que me deu esse presente. Entendeu? É uma coisa pessoal minha, ela sabe disso. Tenho muito que aprender ainda. Estou aprendendo e espero que na próxima Deus seja generoso, igual a Silvana falou. Se nascer de novo, gostaria de estar voltando novamente com ela. Porque, assim, tem curto-circuito, né? Positivo e negativo, né? Mas, assim, é uma coisa... É muito interessante, sabe? A história, eu começo a pensar desde lá do passado e agora que a gente vê que tinha sentido, tinha alguma coisa que era para ser, né? E eu tenho que muito aprender com ela. E assim, eu sou meio, não sei se sou meio chucro, mas assim, mas eu estou deixando o cabresto um pouco do lado agora. Que bom. Legal, gente. Hoje eu não durmo na sala. Mas você não vai dormir com os cachorros, já. E eu achei que tinha DR hoje na aula, hein? Meu Deus. Vamos lá. 4. Vivência da semana.
Semana para exercitar o perdão, buscando se colocar no lugar do outro. Comentário que vivenciou. André, fala pra gente. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Bom, eu coloquei assim, foi uma semana muito intensa. Para quem não sabe, eu fui viajar na semana passada e foi uma semana assim, punk, né, de trabalho. Eu estive em Campinas na segunda e na terça. Na quarta eu viajei em toda a redondeza. Na quinta eu estive em Joinville. Então, mal tive tempo de respirar. Mas eu coloquei aqui, ó, tive que exercitar muito a minha paciência, né? Eu sei que não foi o contexto da pergunta, por conta de contratempos, né? Por conta da agenda cheia, mas sempre busquei momentos de equilíbrio. Sempre que eu via, né, que eu estava numa situação de prova, eu buscava o equilíbrio. E de que forma? Controlando a minha respiração, voltando aos meus pensamentos para o meu interior e até mesmo meditando em alguns momentos. Então eu percebi que foi uma semana de testes de paciência. Então, tá bom, muito bem. Tá bom? A gente... A paciência é o teste de todos, viu? Normal. Para conseguir chegar na paciência, às vezes tem que perdoar algumas situações. Com certeza. Então vamos lá. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Rogério Conduta. Vivência da semana, né? Isso. Semana para exercitar o perdão, buscando se colocar no lugar do outro. Comentário que vivenciou. Esta semana eu vivenciei um casal de amigos conhecidos, né? Onde que começou assim com um pequeno comentário, onde um retrucou o que o parceiro disse, que não gostou, né? Teve uma pequena discussão, né? A discussão se instalou. Eu observei a uma certa distância, né? Por sentir que cada um deles listava uma longa fatos e comentários, né? Defeitos, né? Do outro. Mas eu senti que em momento algum um não se posicionou no lugar do outro, entende? Ele ficou mais defendendo o seu lado e atacando o outro, né? Isso daí seria assim, você não sentir empatia entre eles mesmo, como casal, entende? É estranho de ver isso daí, porque parece que são pequenos fatos que vão se acumulando, e aí chega uma hora que parece que rompe uma represa e vem todo aquele monte de fatos, né? De comentários, você é isso, você é aquilo. Então eu me senti assim mais como se fosse uma posição egoísta de cada um deles do que de empatia entre eles, entende? Troço estranho até. Isso foi algo que eu presenciei, mas não gostei. Não espero ver de novo, não. Eu imagino, é desconfortável, né, Rogério? Vivenciar. Então tá bom. Gente, mais alguém quer falar a vivência? Então tá, então vamos seguir. Afirmação. Identifico e realizo minhas tarefas obedientes a Deus. Você fez essa, Will? Fiz. Vou pegar. Devo fazer sempre minhas tarefas seguindo os ensinamentos de Deus, não desviando do caminho de Deus. Às vezes desvio, e uma vez e uma voz em meu ouvido me põe novamente no caminho. Que bom. Já está tendo as suas intuições, Will. Vamos lá. Marilena, você pode falar essa para nós?
Identifico e realizo minhas tarefas obedientes a Deus. Procuro identificar, procuro sempre dar o meu melhor, realizar minhas tarefas com muito amor, sempre. Muito bem, Maria Helena. Gente, mais alguém gostaria de falar afirmação? Hoje está todo mundo quieto. Então tá bom. Então a gente finalizou a lição de hoje e vamos para a aula de hoje. Aula 41. Matéria. Estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 4, Lei da Reprodução. Gente, é o seguinte, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou estar lendo as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos e eu peguei uns comentários feitos pelo Espírito Miramês a respeito dessas perguntas e respostas. Eu fiz, assim, um resumo dos comentários dele que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Porque está bem interessante o comentário que ele fez de cada pergunta, né, do livro. Vamos lá. Lei de reprodução, população do grupo. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Ele fala o seguinte, né, que crescei e multiplicai, é a lei de Deus. Somente o espírito não reproduz espírito, porque o espírito, ele vem da fonte maior que é Deus. A semente de vida, ela vem de Deus, mas é necessário que seus filhos cuidem dela. Tudo se multiplica, porque tudo tem as bênçãos do Criador. A reprodução existe em tudo. Então, se a gente for fazer uma análise, né, aqui no nosso plano, tudo se reproduz, né? Então, até no nosso corpo, as células se reproduzem e a natureza, tudo ao nosso redor tem, e por isso que ele cresceis e multiplicais, essa é uma lei de Deus. Continuando aqui. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, na verdade, assim, nada falta na criação. Se Deus criou e domina o universo, como ele não saberia manter o equilíbrio que deve ter o planeta? Que, na verdade, perto do universo, ele não passa de um grão de areia na criação. O governador do planeta, que é Jesus, ele não deixa sobrar e nem faltar nada. Tudo está em equilíbrio e harmonia. E a nós cabe confiar e amar para que o resto venha com a misericórdia divina. Sucessão. Tranquilo, gente? Então, vamos continuar aqui. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há, neste momento, raças humanas que diminuem, evidentemente, chegará um momento em que elas terão desaparecido de cima da Terra. É verdade, mas é que outras tomarão seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Bom, aqui, na verdade, ele fala assim, que todas as coisas da Terra obedecem a uma direção espiritual. Uma raça, ela sucede a outra, cada vez mais aprimorada. Então, a gente sabe que é a lei do progresso, né? Tudo faz parte da evolução e também dessa lei do progresso. Então, raças que antigamente existiam sobre o globo,
Conforme o desenvolvimento que nós tivemos, essas raças desapareceram, tiveram conjunções com outras e foram evoluindo. E a tendência é que continue as evoluções, certo? Daqui, nós não sabemos como vai ficar o planeta daqui milhares de anos, mas provavelmente com essa regeneração vai continuar tendo essas modificações também, certo? E em outros mundos, né, a gente já sabe também que tem toda a diferença do que nós temos aqui, certo? Em matéria de corpo, né, digamos assim, de plano, é diferente também. Então, tudo depende da evolução. Ok, continuando aqui. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. São os mesmos espíritos que estão retornando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que pelo seu aumento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá seu período de descrescimento e de desaparecimento. Não estou enxergando, deixa eu ver. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual. Como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Como aquilo que a gente estava falando da evolução, né? Então, se as almas crescem espiritualmente, elas devem encontrar corpos compatíveis com a sua evolução. Isso é justiça. Não há regressão de espíritos. Ele estaciona, mas ele não regride. Procura ser melhor hoje do que ontem, para que você sempre siga nesse contexto dessa evolução. Ok? 690. Sob o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via da reprodução. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas às grandes famílias humanas, qualquer que seja a origem primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. A explicação que ele fala a respeito disso é que no centro de determinadas raças surgem de tempos em tempos espécies mais evoluídas que serviram de matrizes para corpos mais aperfeiçoados, que servirão de instrumentos para espíritos mais evoluídos. Então, você vê a sequência que ele faz, né? A isso, né, se dá a qualificação de tronco de raças, que é o que ele fala aqui no Livro dos Espíritos. Antes de procurarmos identificar os troncos de raças que marcaram época na Terra, procuremos o tronco do sistema moral de toda a raça humana, que é Jesus. Então, ele faz esse comparativo. Ok? Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente é o contrário. O homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo, e, portanto, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais. Os homens animalizados, eles não sabiam que a força intelectual era mais poderosa por desenvolver condições maiores de capacidade de trabalho com menor esforço físico. Tudo acompanha a evolução. Hoje, nós devemos aproveitar o nosso intelectual para ganhar terreno na força moral, onde o amor serve de veículo para estabelecer paz nos corações. Tá? E esses comentários é tudo do Espírito Miramês, tá, pessoal? Hum, 692.
O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição e o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, é responder aos seus objetivos favorecendo essa perfeição. 692A. Mas o homem geralmente não é movido em seus esforços pelo melhoramento das raças, mas por um sentimento pessoal e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres. Isso não diminui seu mérito? Que importa que seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se faça. Cabe a ele tornar seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que ele mais aproveita. Bom, não será contrário às leis da natureza o uso da inteligência visando ao progresso. Se a recebemos de Deus para que sob a força do tempo, fôssemos co-criadores na sua obra. Porém, tudo é preciso que desenvolvam paralelamente os sentimentos de amor, no sentido de que a inteligência não se perca nos caminhos sinuosos. Então, como se diz? É você utilizar a inteligência, procurar utilizá-la para o bem, né? Para o progresso, para o desenvolvimento, e não utilizar ela para se perder, né? Porque a gente sabe que as tentações são muitas, né? Gente, tranquilo até aqui? Alguém tem algum questionamento? Obstáculos à reprodução. As leis e os costumes humanos, que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução, são contrários à lei natural? Tudo o que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Então, a regulagem da reprodução, em certos casos, cabe ao homem. Tá? A quem cabe estudar e procurar meios para que a reprodução em excesso não lhes cause mal. É claro que essa regulagem não deve ser feita pela força da vaidade, nem inspirada pelo egoísmo. É bom que se desenvolva nos corações da terra o bom senso em tudo que é feito, para que se garanta a paz da consciência. É aquilo que a gente já fala também da lei de causa e efeito, né? Então, dependendo do que você fizer, você vai ter que depois escapar. Mas que, quanto a esse controle, certo? É você fazer com bom senso. Bom, aí depois ele tem a 693A, que praticamente elas duas falam da mesma coisa. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível, detendo essa reprodução? Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não a deve entravar sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso ainda que o distingue dos animais, porque concorrem com esse equilíbrio. Porque o instinto de destruição que lhe foi dado faz com que, provendo sua própria conservação, eles detenham um desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais de que se nutrem. Bom, então, é aquilo que eu já havia colocado. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma,
enquanto o homem está materializado. Há muitos laços, né, que prendem as almas às paixões inferiores, como os vários processos que a sensualidade usa. Não inventemos meios ilícitos para uma coisa tão séria como é a reprodução, e não desvalorizemos seus valores para a nossa própria satisfação. Buscar na doutrina dos espíritos as formas de se educar e instruir, e também em Jesus. Então, não desvirtuar, né? Fechar e abrir outro? Tadeu, vamos fechar e abrir outro? Vamos? Já tem 1 minuto aqui. É 1 minuto e 50. Ó, vamos fechar e vamos abrir outra, tá bom? Depois o Will pega a gravação. Bom, agora a gente vai falar sobre o casamento e celibato. O casamento é 695, tá? O casamento quer dizer a união permanente de 2 seres. É contrário à lei natural? É um progresso na marcha da humanidade. O casamento, ele sendo uma simples união, ele é uma lei natural para todos os seres em todos os planos da vida, mesmo nos planos espirituais mais próximos à Terra. Então é interessante isso, porque ele fala que nos planos espirituais mais próximos da Terra ainda tem essa união. As pessoas, né, elas mantêm tipo um casamento. Enquanto o homem não alcançar a perfeição de seus sentimentos, ele precisa ligar-se ao trem, pela lei humana, em respeito à lei de Deus, de modo que o amor divino eleve todos os sentimentos. O casamento é um meio de se educar para os que desejam aprender. E a gente já sabe, a gente já falou, né, sobre a união, a constituição da família, né, e das necessidades que acontecem dessa constituição. A gente já havia falado disso antes, dos porquês, né, que você não erra de endereço. Aquele que está lá com você geralmente ou é por resgate, ou é por afinidades, mas tem que ter isso por quê? Por aprendizado e desenvolvimento que a gente está tendo aqui na nossa reencarnação, certo? Então, o casamento, ele faz parte também desse nosso aprendizado, dessa nossa evolução, porque é através do casamento que a gente está dando, né, essa oportunidade de, digamos assim, né, de resgates, às vezes, né, para filhos ou para companheiros, dependendo daquilo que foi programado pelo plano espiritual. Então, vamos lá. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. A união livre e fortuita do sexo é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Bom, seria um desastre moral, né, se, na verdade, se extinguisse o casamento, tá? Às vezes a gente fala do casamento, aí a pessoa... nós não estamos falando, tá, das coisas, digamos assim, tradicionais aqui do plano, certo? O casamento é a união de 2 pessoas, independente de como é feita essa união, tá, pessoal? Então, às vezes... tem aqui, a gente segue, né, digamos, as leis terrenas, quando você faz o casamento, você faz ali a parte, digamos, ali das leis, né, da união estável e tal,
Mas, porém, o que ele quer dizer com o Vai casamento voltar é a hoje ou união só das outro duas dia? pessoas com a intenção, folgado, né, hein? de se unirem, de terem os mesmos propósitos. Então, independente de como é feito, é que a palavra casamento, ela sugere a isso, né? O casamento porque para Deus, né, vocês se unem, né, duas e se tornam um, né? Então, isso seria o casamento para Deus, né? Para nós, a gente tem todas as nossas tradições, temos aqui a parte, né, que eu já falei, das leis, mas o casamento é isso, é a união, independente de que forma é feita, ok? Bom, então, como a gente estava falando aqui da 696, então seria um desastre moral, né, no seio da sociedade, se tivesse a dissolução do casamento. Não é apenas um meio de reprodução o casamento, mas de aprendizado e elevação. Ainda como se encontra, como o nosso mundo se encontra hoje, certo? O casamento ele ainda é muito necessário. Por quê? Porque a gente não desenvolveu o amor, né? O amor verdadeiro, né? O amor puro, digamos assim, o nosso mundo aqui, nós ainda não conseguimos desenvolver, tá? Então, por isso essa necessidade que a gente tem de ter o casamento, para quê? Para também criar a parte do respeito e todas as outras coisas envolvidas, tá? Porque a partir do momento que a gente for ver os mundos mais elevados, né, que não tem a necessidade disso, por quê? Porque lá eles já desenvolveram muito essa parte do amor, e a gente ainda não. Então, nós precisamos seguir, e o casamento nos ensina muito isso, nos ensina a renúncia, o casamento nos ensina a cumplicidade, nos ensina muitas coisas, certo? E que a gente ainda tem que aprender. Quando a gente já estiver mais evoluído, provavelmente não vai ter essa função. Nós vamos estar passando para outras, né? A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, a gente não pode dizer que o casamento ele é indissolúvel, tá? Separar o que Deus ajuntou é diferente de separar o que os instintos inferiores uniram. O problema sério do casamento é a sintonia por afinidade espiritual. Então, aquilo que a gente já estava falando. Os que se unem por amor verdadeiro, nada no mundo faz separar, nem mesmo a desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. Aqueles que fazem por interesses, esses casamentos aí não perduram, tá? Então, é muito interessante isso, porque quando a gente fala, né, daquelas pessoas, né, que se unem mesmo por amor, e mesmo que depois elas venham a desencarnar, provavelmente elas vão se reencontrar no plano espiritual também. E mesmo assim, ele fala que a conexão ali é muito grande, continua muito grande, certo? Porque ele deixa claro uma outra coisa, certo? Se você vai fazer uma união por interesse, seja o que for, muitas coisas assim durante a sua união, digamos, ali, vai acabar se desfazendo naturalmente, porque aquilo não teve o propósito que é, né, o maior, que é o do casamento. Então, infelizmente, é interessante o que ele deixa claro disso, né, porque às vezes tem muitas pessoas que falam, né, isso daí vinha muito da lei antiga, né, o que Deus uniu, o homem não separa, né, então que aquilo que quando as pessoas se separam, que é errado, é pecado, e na verdade é afinidade espiritual, tá? Então, quando existe isso, é muito difícil que vá haver essa dissolução do casamento.
é apenas mesmo a passagem de um plano para outro, tá? Que a gente fala da morte, mas essa mudança de plano é apenas assim. Bom, aqui depois ele fala do celibato, né? O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus, enganam a todo mundo. O celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Deus não pode se contradizer, nem achar mal o que fez. Não pode, pois, ver o mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato, por si mesmo, não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício feito em proveito da humanidade. Todo sacrifício pessoal com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo eleva o homem acima de sua condição material. Quando a gente fala o celibato, na verdade, são quando a pessoa... a gente tem muito, assim, exemplos nos padres, né? Os padres, eles não constituem família, certo? Eles optam pelo celibato para que eles sigam digamos ali, né, o que eles costumam falar, que eu esqueci agora o termo que usa, né, mas eles seguem nessa linha, para se dedicar à igreja, para se dedicar a Jesus, então eles não constituem família. Existem outros casos também, né, geralmente, às vezes, está mais relacionado com casos de religiões, assim, mas existem outros casos também de pessoas que se dedicam, né, à parte social, à parte da caridade, e eles acabam não querendo formar, né, um casamento, uma família, eles preferem o celibato. E ele deixa claro aqui, né, que o celibato aos olhos de Deus, certo, ele só realmente vai ser meritório se for feito mesmo, né, de coração, se você faz mesmo pelo bem do outro. Se não, por egoísmo, ele não tem mérito nenhum. Bom, gente, continuando aqui, poligamia. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos é um indício da proporção segundo a qual eles devem estar unidos? Sim, porque tudo tem uma finalidade na natureza. Então, assim, não há homens na Terra em demasia e nem mulheres em quantidade menor do que o necessário e vice-versa. Tudo está programado, tá? É programado por Deus para a harmonia de tudo. Aquele que confia não sofre. Tudo na natureza tem uma finalidade divina. Então, às vezes, a gente vê muitas catástrofes, guerras, e aí a gente pensa assim, nossa, morreram-se muitos homens, ou com as epidemias também morreram-se muitas mulheres, enfim. Então, a impressão que dá é que não está em desequilíbrio. Então, existem ou mais homens ou mais mulheres, tal. Mas ele deixa claro que não. Tudo está em harmonia, certo? E conforme mesmo, né, a finalidade divina. Então, às vezes acontece determinadas situações, certo? Mas tudo tem uma finalidade para aquilo e não deixa de ter harmonia. É uma coisa interessante que uma vez eu vi que as pessoas falavam assim, né, que tem mais nascimentos do que morte, tem mais mortes do que nascimentos, e se a gente for parar para pensar, tudo ocorre conforme a programação divina e espiritual. Então, aquilo que a gente acha não é a realidade, digamos assim. Qual das duas? A poligamia ou a monogamia está mais conforme com a lei natural? A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia, não há afeição real, mas sensualidade.
Se a poligamia fosse segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica do sexo. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos hábitos, e que o aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer. Bom, gente, uma coisa sobre essa parte da poligamia e da monogamia é que antigamente a gente ouvia muito falar, né, dos sultões, de reis, enfim, que eles possuíam, né, várias mulheres. Ainda tem culturas que têm isso, certo? De um homem, e geralmente é assim, um homem, é sempre o homem que possui várias mulheres, e não ao contrário, tá? Então, por quê, né? Então, a gente já vê ali que são questões, assim, que foram criadas, né, conforme ele deixa claro aqui, está muito relacionado com a sensualidade. E você perde o quê? Isso daí você perde a parte dos sentimentos, certo? Porque você não tem, digamos, ali a cumplicidade que é do casamento. Você acaba abrindo mesmo para isso, para gerar a sensualidade, os prazeres, enfim. E que a gente pode perceber que antigamente existiam muito mais e que agora, né, com todo o nosso desenvolvimento e progresso, isso tem caído. E que é o correto mesmo, não é mais para existir isso, certo? Então, digamos assim que a nossa função aqui, né, é a função do quê? Não é do prazer, né, é a função do amor, é a função do desenvolvimento. Bom, então eu acho que a parte que eu tinha para passar para vocês era essa, pessoal. Agora está aberto para vocês. Para vocês fazerem colocações, comentários, referente a esse estudo. Posso falar, Renato? Pode, fica à vontade. Tô falante, hein? A turma já vai falar, ô louco, o cara chegou, já não para de falar, corta o microfone. Mas fazendo um apanhado geral, né, no meu entendimento, essa questão das raças, né, do aprimoramento de raça, né, essa questão da poligamia, né, e a questão de reprodução, casamento, enfim, tudo isso anda no mesmo sentido da nossa evolução moral, né? Então, conforme a gente vai se aperfeiçoando moralmente, né, o nosso espírito ele vai sendo burilado, né, aperfeiçoado, refinado, a gente vai caminhando no sentido de um melhoramento, seja na condição ética, moral, até das nossas próprias leis, né? Porque é muito importante a gente lembrar que a nossa lei, a lei humana, não é a lei divina, né? Tá longe de ser, né? Na verdade, a gente tem um rascunho, né, do que a gente deve seguir. Seria muito bom se a gente tivesse, né, uma reformulação das leis baseadas no contexto que Jesus nos ensina, né? Mas a gente sabe que também não funciona nesse formato. Mas eu acredito que a gente está avançando, mesmo que pouco a pouco, né? Às vezes a gente vê umas barbáries, né, na TV, algumas coisas notícias que ainda chocam. Mas quando a gente faz uma retrospectiva de 1000 anos, 1500 anos, a gente deu um grande salto já. Porque vocês imaginam na era medieval, né, como que eram as relações, né, interpessoais, como eram as relações ou as disputas por terra, enfim, se resolvia na base da espada, né? Ah, não fui com a sua cara, espada com espada, né? Interessante isso que você falou da era dos medievais, porque os casamentos naquela época, eles eram arranjados, eles eram um negócio. Sim. Né? Então, assim, não existia sentimento, né? Não existia nada, era algo comercial, né? Mas aí quando a gente faz essa retrospectiva e olha um pouquinho, né? Vamos olhar 500 anos atrás, a gente andou bastante, há 1000 anos atrás, a gente andou mais ainda, né? Eu acredito que a gente está indo pouco a pouco, né, nessa direção e se Deus quiser a gente vai dar um salto, espero que em breve, né, em direção a esse aperfeiçoamento.
Esperamos mesmo. Esperamos. Com essas aberturas de portal, né, e tudo mais, espero que o negócio dê um reforço aí, né, no nosso melhoramento. E claro, né, a nossa vontade, né, de melhorar. Isso cabe a cada um, né, realmente. Perfeito. Querer, né, fazer a reforma, porque assim, como você não participou da primeira aula, André, mas assim, a gente colocou esse ano, né, no caso, a gente fala que é o ano de decisão, o básico 2, certo? Se você realmente quer mudar e quer seguir a sua reforma, ou se você ainda não está no seu momento. E a gente está aqui, a gente fala que o T2, básico 1 e básico 2, ainda é a parte do primário, né? Você ainda não entrou diretamente na escola. Então, esse ano, por isso que a gente fala que é o ano da decisão e disso mesmo, do querer de cada um. Eu quero seguir, eu quero mudar, ou não é ainda o meu momento. Então, isso é importante mesmo, que a gente comece a refletir. Muito bem. Mais alguém? Ou só o André vai falar hoje? Posso falar? Fala, Eliana. Então, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Quando fala de casamento, que às vezes o casamento, quando é por interesse, ele é desfeito, e quando não por interesse, ele é vitalício, né? E eu já não penso muito assim, porque às vezes a pessoa casa com alguém gostando dessa pessoa, e vice-versa. Só que com o tempo, as coisas vão mudando, né? Vão aparecendo os conflitos, as desavenças e tal, e chega num momento que parece que aquele ciclo fecha, não é mais por aí. Então, eu penso também assim, que na lei divina, nada acontece por acaso, né? Diz que não cai uma folhinha de uma árvore se Deus não permita que caia. E acredito também que se as coisas vão por esse lado e foram, né? A gente já passou por muitas coisas, mas eu acho que era para ser desse jeito, né? A gente aprendeu com isso. Ninguém fica embaixo de um teto com uma outra pessoa se não tiver que ficar. Então, até um tempo onde um passa ensinamentos para o outro, aprende coisas e eu acho que essa troca teve um tempo de ser formada, de ser feita. E chega uma hora que esse ciclo fecha. Eu, por exemplo, que eu me separei, eu senti isso. Eu fui casada, eu namorei 7 anos e fui casada por 21 anos. Eu senti que teve uma hora que fechou, não tinha mais como continuar. E não foi uma coisa que foi foi assim, sofrida. Foi uma coisa que terminou simplesmente, sabe? Eu acho que teve um corte ali. Eu sei que eu aprendi muito nesse relacionamento. E eu acredito que ele também tenha aprendido, sabe? E então, isso de que é só com amor que vai viver sempre, sabe? Logicamente que seria bom se fosse assim, né? Mas não é. E isso não ocorreu comigo, ocorre com milhares e milhares de pessoas. Então é isso. Eu só acho assim, que tudo que acontece tem um motivo para acontecer, né? O universo está aí atento, ele sabe que é para que aquilo ocorra com você. Você tem que passar por aquilo, sabe? Por mais que você queira fugir, não é, você tem que passar por aquilo. É incrível isso, né? E então é isso aí.
Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Não, sim, Juliana, com certeza. Na verdade, isso foi uma colocação que aquilo que eu falei para você, né? Que foi feita pelo Espírito, lá que eu peguei as anotações dele. O que ele quis dizer, né? Aquilo que ele falou, né? Que são as afinidades, né, das almas, afinidades espirituais, tá? Então, uma coisa assim, que nem isso que você comentou, né? Às vezes ali o casamento, né, você tem, que nem você disse, né, você tem ali, você começou um casamento, você gostava da pessoa, só que depois vocês tiveram também, digamos assim, o livre-arbítrio, certo, de decidirem o que vocês queriam, se vocês queriam continuar, se vocês não queriam, e se o mais certo era mesmo a separação que vocês fizeram, né? Ou se porventura, digamos assim, a sua programação espiritual, era para vocês terem continuado ou não era para, enfim, e isso daí é coisas que a gente só vai saber no futuro, né? Só no plano espiritual, porque eu estou falando isso, Eliana, por causa de um caso que tem uma pessoa que ela achava assim que, digamos assim, que ela separou, né, e que ela se culpava por aquilo, porque ela achava que era muito isso, né, do que Deus une e não pode separar, e todas essas coisas, né? E a gente pecado, né? Assim, mas ela se culpava da relação não ter dado certo e que ela ia ter que resgatar aquilo, né? Que ela ia ter consequências daquilo e tal. Mas cada caso, né, é um caso. São casos diferentes, são situações diferentes, certo? E às vezes aquela pessoa que você acha que era aquela pessoa que você tinha que estar com ela nessa existência, não era, né? Tem coisas assim, então... Assim como, por exemplo, às vezes o casamento é um resgate. Às vezes são colocadas duas pessoas que eram inimigos numa reencarnação passada. Qual que é a tendência? Que separe. Mas, para que é feito isso? Para que haja o resgate, para que haja a união. E às vezes ela percorre um caminho, chega numa situação que ela pode até separar, mas resgatar o que precisava ser resgatado. Hoje podem não estar unidos como afins, mas resgatar aquilo que precisava resgatar e segue, vamos dizer, como dois espíritos do bem. Isso pode, então são eu várias acho também situações. que eu precisava ter casado com essa pessoa para ter o filho que eu tive, entendeu? Então, meu filho e filho dele precisava disso tudo, né? E eu lembro que quando eu estava assim, naquela, eu quero me separar, eu pedi para sonhar. Eu pedi para Deus que eu sonhasse, para que Ele me mostrasse o caminho. E naquela noite eu sonhei que eu passei por um local onde ele estava sentado, e eu passei por ele, eu abri uma porta e saí. Aí eu pensei naquele dia, realmente eu tenho que sair, já acabou realmente, sabe? E foi nesse dia que eu pedi a separação. Então tá bom. E é mais um exemplo para ilustrar tudo esse assunto, quanto é diversificado, quanto cada caso é um caso. É meio complexo. Ele assim, ele dá aqui uma colocação geral, mas a gente não é generalizando que a gente vai fazer, é estudando cada caso. Tá? É isso que a Eliana colocou. Muito bem. Muito bem, gente. Deixa eu aproveitar, eu esqueci de falar no começo da aula com vocês, é o seguinte, na próxima semana, é o feriado de carnaval, que vai cair na terça-feira, certo? Aí eu queria ver com vocês
se a gente pode ter aula na terça-feira, para a gente não atrasar o nosso cronograma. Como a gente está fazendo aula online, se vai ter problema. E aí, pessoal? Dá para a gente fazer ou vocês não querem fazer aula na semana que vem? Para mim, tanto faz. Se for melhor. Eu acho que dá também, pra gente dar. Para Dá? mim também. Para mim Ok. também. Para mim também. Para mim também. Também, Pô, Tadeu? Tá bom. tranquilo. Arilena, beleza? Então tá. André. Fernando? Beleza. Para mim também. Então tá bom. Aí a gente, pelo menos assim, a gente não atrasa o cronograma de curso. Então tá bom. Finalizamos a nossa aula de hoje. Mais alguma? Ah, é? Alguém mais quer falar? Não, então tá bom. Então vamos fazer- Renata, Calma. Renata, eu perdi o começo porque eu não consegui entrar. Para a semana que vem é a lição 42? Isso, Sueli. Tá. A lição 42. Eu acho que o Tadeu, você tá gravando hoje, Tadeu? Tô. Tá? Ele tá gravando, Sueli, depois você assiste. Eu Tá? passo no grupo. Tá bom, obrigada. Então, vamos encerrar? Então tá bom, Tadeu, vou tentar encerrar antes de cair, tá? 7 minutos é bastante. É 3 minutos que você leva. 3 minutos e meio. Eu já Então tá. cronometrei já. Ainda bem que você mais ou menos tem o tempo. Então tá joia, gente. Então vamos encerrando, né? Vamos encerrando então os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos agradecendo por mais esse tempo precioso a nós concedido, por mais esse aprendizado que tivemos e vamos então doando um pouquinho desse muito que recebemos em favor das equipes de vibrações. E vamos então elevando os nossos pensamentos ao alto e vamos mentalizando Jesus. E vamos vibrar pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibrando pela paz na região da Ucrânia. Vamos vibrar também por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, vibrando por todos os lugares de fome e miséria da Terra. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares e por eles também. Vibremos pelos lares dos nossos parentes e amigos, e por eles Você vai também. ver. Vamos vibrar Tem que fazer a lição. Você por tem que todos falar os a lição que lares você fez. onde existam leitos de dor. Vamos vibrar pelas vítimas da cidade de Petrópolis, por todos aqueles O André entrou hoje. que encontram-se em dificuldades. E vamos vibrar para que o Evangelho seja norma de conduta para toda a humanidade. Vamos vibrar pela fraternidade dos discípulos de Jesus e pela união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, pela nossa sede na Avenida Sabor Caminho, número 810. Vibremos por seus dirigentes, por seus trabalhadores, por seus alunos e por seus assistidos. Vibremos pela Câmara de Passes e pela urna de vibrações e por todos os nomes lá contidos. Recebam esses bálsamos de luz. E agora vamos vibrar por nós mesmos, abrindo os nossos corações em preces, que se cumpra em nós os evangelhos do Cristo e seja nossa norma de conduta por toda a eternidade. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vós é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.